Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias de um cara, o Jiddu Krishnamurti. Ah, Krishnamurti. Um pensador indiano que, posso dizer, virou o pensamento do século XX de cabeça para baixo. É isso aí. Ele desafiou tudo e todos, sabe? Ah. Gurus, religiões, ideologias políticas, nada escapou. E o mais fascinante é que ele foi preparado para ser um líder espiritual, mestre do mundo pela sociedade teosófica, mas Vai resolver chutar o balde e seguir seu próprio caminho, né? exatamente, rompeu com a estrutura toda. Veja só, até dissolveu a ordem da estrela criada em torno dele. Ele achava que a organização ia contra a mensagem principal que queria passar, né? A ideia da transformação individual como chave para resolver os problemas da humanidade. É isso mesmo. E essa ideia de transformação me intriga bastante. Como ele via esse processo, afinal? Boa pergunta. Não. Porque, pelo que entendi, ele não acreditava em mudanças graduais com o tempo, né? Não mesmo. Para ele, a mudança genuína, a verdadeira transformação, só acontece através de um mergulho profundo em si mesmo, aqui e agora. Meio que um choque de realidade, então. É uma analogia. Para ilustrar essa urgência, ele usava um exemplo bem impactante. Imagine que alguém te avisa que sua casa está pegando fogo. Você vai esperar até amanhã para agir. Claro que não. Nossa, faz todo sentido. A gente costuma adiar as mudanças internas, né? Mas, na verdade, a necessidade de transformação é urgente, como escapar de um incêndio. Exatamente. E essa urgência vale para várias áreas da vida. Krishnamurti falava, por exemplo, como nossos pensamentos, principalmente quando ficam presos ao desejo e à busca pelo prazer. Acabam sendo a raiz de muitos problemas. Isso mesmo. Ele dizia que a gente acaba criando uma prisão mental, sabe? Lembra daquela história da árvore ou da flor? A gente não consegue apreciar a beleza do que está na nossa frente. Porque estamos ocupados demais, nomeando, julgando, comparando. É, a gente vê tudo através de um filtro mental. Exatamente. E para Krishnamurti, a verdadeira liberdade vem da compreensão e da transcendência desse ciclo. É como se libertar de uma prisão mental que nós mesmos construímos. É, faz a gente pensar, né? E falando em se libertar, Krishnamurti também falava bastante sobre o medo, né? Principalmente o medo da morte. Sim, um tema universal que a maioria prefere evitar. É, mas ele ia lá e encarava de frente. A ele, o medo, seja da morte, do desconhecido, ou do que for, surge do apego, apego ao conhecido, ao familiar. Tem uma frase dele que é perfeita para ilustrar isso. Para entender a morte, você precisa entender a vida. É como se ele dissesse: viva o presente com tanta intensidade que a morte deixa de ser essa ameaça assustadora. Afinal, você já está abraçando o desconhecido a cada instante. Faz muito sentido. E por falar em viver o presente, como ele encaixava a meditação em tudo isso? A meditação para ele era bem diferente da tradicional, com técnicas e métodos específicos. Era mais sobre atenção plena e quietude interior. Isso aí. Ele dizia que não se trata de concentrar a mente em um objeto, mas de aquietar a mente para que uma consciência mais profunda apareça. Então, para ele, a meditação era mais sobre observar a mente sem julgamento, sem tentar controlar. Exatamente. E essa observação sem julgamento valia para tudo, inclusive para os relacionamentos. Aliás, ele tinha cada coisa interessante para dizer sobre o amor e como interagimos uns com os outros. E o que ele destacava nesse contexto? Olha, ele batia muito na tecla de que relacionamentos genuínos só rolam quando são baseados em afeto de verdade. E não nas projeções e idealizações que a gente cria sobre o outro, né? É isso aí. A gente interage com o outro através do filtro das nossas memórias, dos nossos julgamentos. É, acaba vendo o outro como a gente quer ver e não como ele realmente é. Exatamente. E isso impede a conexão verdadeira, o amor genuíno. Para Krishnamurti, o amor é um estado de ser, um estado de liberdade em relação ao ego. Então, para amar de verdade, a gente precisa primeiro se libertar dos padrões de egoísmo que distorcem a nossa percepção. É como tirar uma lente que distorce a nossa visão. Perfeito. É isso mesmo. E essa busca pela verdade, por essa clareza interior, era que realmente importava para ele, né? É como se ele estivesse convidando a gente para uma jornada de autodescoberta, para desvendar os mistérios da nossa própria mente. É exatamente isso, uma jornada sem um mapa definido. Ele dizia que a verdade é uma terra sem caminhos. Ou seja, a gente precisa encontrar nosso próprio caminho. Mas por onde começar? Como aplicar os ensinamentos dele no dia a dia? Ele nos desafiava a sermos nossa própria luz, a questionar tudo e buscar a verdade através da observação e da experiência. Uau! É um baita desafio, né? A gente é tão acostumado a buscar respostas fora, em livros, gurus, religiões. Mas ele nos coloca no banco do motorista da nossa própria vida com a responsabilidade de trilhar o nosso caminho. É um convite para assumirmos o controle da nossa vida e buscar o autoconhecimento, a liberdade e a paz interior. Com certeza.
E essa jornada individual para ele tinha impacto no mundo como um todo. Ele acreditava que a transformação pessoal era fundamental para um mundo mais pacífico e compassivo. Sem dúvida. Ele via a violência, os conflitos e o sofrimento como consequências da ignorância e do egocentrismo. Parece que ele defendia uma mudança de consciência, tanto individual quanto coletiva, para transformar o mundo de verdade. E aí me vem uma pergunta. O que ele diria sobre os desafios que enfrentamos hoje? Crises climáticas, polarizações políticas. É uma ótima pergunta. Acho que ele diria que a raiz desses problemas está dentro de nós mesmos. Apontaria para a nossa ganância, o medo, a incapacidade de ver além das nossas perspectivas limitadas. Exatamente. Ele não daria soluções prontas, mas nos desafiaria a olhar para dentro e entender a nossa contribuição para esses problemas. Ou seja, a gente precisa mudar a nós mesmos para mudar o mundo. O mundo é um reflexo das nossas mentes. Se queremos mudar o mundo, precisamos começar mudando a nós mesmos. Acho que essa frase resume bem o que ele diria. É um chamado à ação, sem dúvida. A gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos, ações e pelo nosso impacto no mundo. É isso aí. Um chamado mais urgente do que nunca. E para nos aprofundarmos ainda mais nesse universo de ideias, vamos explorar como Krishnamurti aplicava esses conceitos na prática. Mas antes, vamos dar uma respirada e digerir tudo que já conversamos. Voltamos já. De volta ao The Deep Dive. Vamos mergulhar em alguns exemplos, sabe, das ideias de Krishnamurti? A gente encontrou várias coisas interessantes nesses trechos. Sim. Teve uma que me chamou a atenção, a história do patriarca e do jovem meditando. Ah, essa é clássica. Mostra bem a visão dele sobre a meditação, de que não é sobre alcançar um estado específico ou seguir técnicas. O jovem tá lá, todo concentrado, tentando meditar, aí chega o patriarca e pergunta, o que você está fazendo? E o jovem, todo orgulhoso, responde: estou meditando para alcançar o estado mais elevado de consciência. E o patriarca, no estilo Krishnamurti, simplesmente ri e diz, você pode ficar sentado ali por 1 milhão de anos fazendo isso. Mostrando que não adianta nada essa busca por um objetivo final na meditação. Exato. Para Krishnamurti, a verdadeira meditação é sobre aquietar a mente, sem forçar a barra. É observar os pensamentos e sentimentos sem julgamento, sem se envolver. E é nesse silêncio, nessa consciência sem julgamento, que algo novo pode surgir. É isso aí. Ele acreditava que a transformação acontece não pelo esforço, mas pela compreensão. É como se ele dissesse, não tente meditar, compreenda a natureza da sua mente e a meditação acontece naturalmente. Nossa, faz sentido. E se conecta com a ideia do autoconhecimento como base para a mudança. Totalmente. Outra história que ilustra bem isso é a da casa em chamas. Ele usa essa analogia para mostrar a urgência da mudança psicológica. É como se dissesse, se sua casa está pegando fogo, você não fica parado pensando no que fazer, você age. É um alerta e tanto, né? A necessidade de transformação interior é urgente como escapar de um perigo real. Com certeza. E ele não se limita a situações extremas. Ele fala dos padrões de pensamento e comportamento que nos prendem ao sofrimento no dia a dia. Tipo, apegar-se aos desejos, ficar preso aos medos, tentar ser algo que não somos. Exatamente. E ele diz, esses padrões causam dor, te impedem de experimentar a verdadeira liberdade. Reconheça isso e a mudança acontece naturalmente. Krishnamurti também tinha ideias interessantes sobre como lidar com emoções difíceis, como o medo. Lembra da parte que ele fala sobre insultos? Sim, ele diz algo como, se você não se permite ser ofendido, não precisa perdoar. É como se dissesse. Não gaste energia remoendo o passado, se prendendo a quem fez o quê. Observe o sentimento, entenda a raiz e deixe ir. É radical, né? Vai contra o que estamos acostumados de reagir, culpar, guardar rancor. Exige um nível de consciência e desapego que não é fácil de alcançar. É um desafio, sem dúvida, mas Krishnamurti não era de dar soluções fáceis. Ele queria nos levar a questionar tudo, a descobrir uma nova forma de estar no mundo. E é isso que torna os ensinamentos dele tão profundos. Não é sobre seguir regras ou crenças, mas sobre despertar para a realidade da nossa experiência e encontrar a liberdade. E essa liberdade não é algo externo que você conquista, mas algo que surge naturalmente quando você compreende a sua própria mente. Tipo a frase, a verdade é uma terra sem caminhos. Você precisa encontrar seu próprio caminho. Exatamente. Ele desafiava as pessoas a serem sua própria autoridade. Ele não dava respostas, mas um caminho de autodescoberta que exige coragem, honestidade e disposição para questionar tudo. E esse trabalho interior, essa transformação pessoal, também impactou o mundo, né? Com certeza. Para ele era a chave para um mundo mais pacífico e compassivo. Ele via a violência, o conflito, o sofrimento como frutos da ignorância e do egocentrismo. Ele falava sobre como a gente cria imagens de nós mesmos, dos outros, de conceitos abstratos, como nações e religiões. E nos apegamos a essas imagens, as defendemos, até lutamos por elas. É como se vivêssemos em um mundo de sombras, reagindo a projeções sem enxergar a realidade.
E Krishnamurti nos chama para despertar, para enxergar a futilidade disso. Para se libertar do conflito e do sofrimento, é preciso dissolver essas imagens, ver através das ilusões. E essa mudança exige uma transformação radical na consciência que começa com cada um de nós. É um desafio enorme, né? É sim, mas a mensagem é poderosa. Krishnamurti diz: você tem o poder de mudar, de se libertar, de criar um mundo melhor. Tudo começa com a compreensão, com enxergar as coisas como elas são. E isso exige coragem para questionar, observar e abandonar as crenças e padrões que nos limitam. Ele nos incentiva a entender como nossas experiências, nossa cultura e educação moldaram nosso pensamento. E a partir daí, podemos nos libertar. É um caminho de libertação que leva a uma forma de viver mais autêntica, compassiva e significativa. E esse caminho está aberto a todos, independentemente da origem, crenças ou circunstâncias. Os ensinamentos de Krishnamurti são um convite temporal para despertar, transformar e descobrir a verdade que reside em cada um de nós. Que inspirador. Vamos fazer uma pausa rápida para organizar as ideias. Quando voltarmos, vamos falar sobre as críticas e desafios do trabalho de Krishnamurti e como aplicar essas ideias na prática. E com a gente tem muito mais. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho profundo com Krishnamurti. E olha, a gente explorou bastante as ideias dele, mas vamos ser sinceros. Não é fácil digerir tudo, né? Às vezes parece tudo muito abstrato, até frustrante. Verdade. Krishnamurti não era de fazer concessões, né? Ele exigia muito de quem ouvia. Nada de respostas prontas ou crenças reconfortantes. Ele estava sempre nos cutucando para questionar e examinar a fundo. E isso pode ser bem desconfortável. É tipo encarar a realidade sem filtros. E nem sempre a gente gosta do que vê, né? A gente se apega às nossas crenças, aos nossos jeitos de ver o mundo. Mas é justamente aí que está a força dos ensinamentos dele. Ao confrontar essas verdades, a gente abre espaço para uma transformação real. Mas se na prática, como a gente aplica essas ideias no dia a dia, entender a teoria é uma coisa, mas e a prática? É um processo contínuo, né? Não tem receita de bolo, mas acho que um bom começo é a observação. Krishnamurti sempre falava da importância de prestar atenção, de estar consciente do que acontece dentro e fora da gente. Então, experimente. Ao longo do dia, pare um pouco e observe seus pensamentos, seus sentimentos, suas reações, sem julgamento, só observe. Tipo, apertar o pause no piloto automático, né? Se dá conta do que tá rolando na nossa mente. Exatamente. E à medida que você se torna mais consciente, você começa a perceber padrões, gatilhos que te fazem reagir de certas maneiras. E aí começa o trabalho de entender o porquê de reagirmos como reagimos, né? Isso aí. E aí que entra o autoconhecimento que o Krishnamurti tanto falava. Ele nos incentiva a investigar a raiz do nosso comportamento, a entender o que moldou a nossa forma de ver e reagir ao mundo. É entender a raiz. A gente pode se libertar, né? Sim, não é sobre reprimir pensamentos ou emoções, mas sobre entendê-los, vê-los com clareza e deixá-los ir. É um processo de se tornar mais consciente, mais atento ao funcionamento da nossa mente. Boa definição. E isso pode mudar tudo. Seus relacionamentos, seu trabalho, sua sensação de bem-estar. E para quem está começando agora a se aventurar no mundo de Krishnamurti, por onde você recomenda começar? Olha, eu sugiro as palestras dele sobre meditação e autoinvestigação. Tem muito material disponível online em bibliotecas. Ouça, leia, veja o que te toca. Não se preocupe se nem tudo fizer sentido de primeira. A obra de Krishnamurti é para ser degustada aos poucos, para te desafiar. Não é uma leitura passiva. De jeito nenhum, é um convite para se envolver, explorar, descobrir sua própria verdade. E se ele estivesse aqui hoje, o que ele diria sobre o mundo? As mudanças climáticas, a polarização política, tudo isso. Boa pergunta. Acho que ele repetiria o que sempre disse. A raiz dos problemas está em nós mesmos. Ele apontaria para a nossa ganância, o medo, o apego a ideologias, a incapacidade de ver além do nosso próprio umbigo. Ele não ia dar soluções prontas, né? Não mesmo. Ele ia nos desafiar a olhar para dentro, a entender como contribuímos para esses problemas e a buscar um novo jeito de viver no mundo. Ele provavelmente diria: o mundo é um reflexo das nossas mentes. Se queremos mudar o mundo, temos que mudar a nós mesmos. Exatamente. Uma mensagem forte, mas essencial. Um chamado para assumirmos responsabilidade pelos nossos pensamentos, ações e impacto no mundo. E um chamado mais urgente do que nunca. É isso aí. E para finalizar nosso mergulho no mundo de Krishnamurti, fica a pergunta: o que mudaria na sua vida se você realmente vivesse essa mensagem de autotransformação? Que crenças você teria que abandonar? Que novas possibilidades se abririam? É uma pergunta para refletirmos. Afinal, como ele mesmo disse, a maior revolução é a revolução interior. É isso aí. Obrigado por se juntar a nós nesse mergulho profundo, desafiador e inspirador no mundo de Jiddu Krishnamurti. Esperamos que você tenha se conectado com as ideias dele e continue explorando esse universo por conta própria. Até a próxima e continuem questionando, observando e buscando.